Olá, meus amigos! Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos ao nosso encerramento das lives sobre devocional. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo Brian. Hoje nós iremos falar sobre devocional com a participação do meu grande amigo Johnny. Tudo bem, Karina? Um abraço para toda a família. Guizão tá por aqui também. Muito bom, gente. Vai ser fera demais. Quem aqui conhece o Pastor Johnny? Se você conhece, dá um joinha aí que eu quero saber. O Pastor Johnny é um parceiraço da gente. Esteve conosco diversas vezes na Vox, na nossa conferência. Já esteve conosco no nosso primeiro espaço. Enfim, o Johnny é um super parceiro, um cara inspirador. Eu tenho certeza que ele vai compartilhar conosco um conteúdo muito edificador, cara. Tenho certeza absoluta. Daqui a pouquinho ele vai chegar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar a live pra ele. Eu já vi que ele tá online hoje. Já deve estar aguardando aqui pra gente entrar juntos na live. Eu vou comentar aqui, gente, o que nós iremos falar. Tudo bem? Mãe, Emilce Baez, seja bem-vinda. Carmen, Pastor Johnny, ó, já chegou aqui o cara. Que legal, gente. Hoje é o encerramento, gente. Encerramento da nossa série sobre devocional. Muito bom, tem sido realmente muito edificador para mim. Tem sido maravilhoso. E eu não tenho dúvidas que hoje vai ser muito bom também. Pastor Johnny é um cara inspirador. Tenho certeza que ele tem coisas do coração do Pai para compartilhar conosco. Pastorzão, vou compartilhar aí o convite com você, tá bom? Gente, enquanto isso, vou falar mais uma vez aqui. Pega aqui o aviãozinho, ó, bem aqui, bem nesse aviãozinho aqui. Clica aqui e manda para os seus amigos, manda para o pessoal da igreja, manda para familiares, parentes, pessoas que você acredita que esse conteúdo que vai ser compartilhado aqui vai ser edificante. Então, para ela, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo relevante. Meu amigo Júnior, do Prováveis Jesus, olha aí, olha o cara aí. Fala, meu mano. E aí, Johnny, beleza, mano? Beleza, melhor agora. Já tava bom, aí ficou melhor ainda. Que legal, mano. Seja bem-vindo, cara. Saudades de você, viu, mano? Saudade de você, do Jota, da igreja. Bom demais estar com vocês sempre. Hoje é a hora de poder estar junto de novo fisicamente também, né? Amém. Mas que legal, legal. Agradeço muito a oportunidade de estar junto com vocês, estar conversando com vocês. É sempre bom demais. Amém, Estou mano. muito honrado, feliz e cheio de expectativa para essa nossa conversa aqui. Que É legal, mano. legal demais. A honra é toda nossa, cara. A verdade é que nós gostamos muito de unidade, a gente ama estar junto com a igreja, né? Não só falando ministerialmente como Vox, mas com a igreja de Jesus. A gente ama demais isso. Então, falei, cara, a gente precisa de alguma forma florescer isso no nosso meio, que é a unidade. Como que a gente vai fazer isso? Falei, cara, tem a tecnologia para isso agora, né? Eu estou utilizando Sim, muito reuniões online, videoconferência, para trabalho, para resolver algumas coisas. Eu falei, cara, vamos utilizar isso para o reino, né? Então, cara, muito bom ter você aqui com a gente. Tamo longe, mas estamos perto. sim, sempre. Ah, Legal, bom cara. demais. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que nunca é possível fazer nada duradouro, nada que permanece sozinho. Tanto é que para criar vida a gente precisa de dois, a gente precisa de unidade. Não se cria nada, não se faz nada que seja permanente sozinho. A gente precisa É, estar junto, precisa de é, unidade. é isso, cara. É fato. Amém. Glória a Deus, cara. Johnny, eu já conversei com você aí no backstage, né, cara? Essa semana a gente tem falado com pastores, com líderes sobre devocional, vida com Deus e a importância que a gente deve levar isso na nossa vida, cara. Acredito mesmo, nós acreditamos que isso é algo realmente fundamental. Nós temos compartilhado realmente até mesmo experiências
particulares, experiências da nossa própria vida com Deus, nossa vida devocional, porque eu acredito que é um momento realmente oportuno e pontual para nós falarmos sobre isso, porque eu acredito que o que vai fortalecer e vai fundamentar todos os discípulos, os filhos de Deus, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, de isolamento social, é a nossa vida com Deus. Então, as pessoas estão afastadas das atividades da igreja, afastadas das atividades eclesiásticas, agora sobrou, cara, o sacerdócio dela, a vida dela, intimidade com Deus, para que a chama continue acesa, né, cara? Então, eu acho que é um tema muito pontual e importante da gente estar falando, cara. Sim, sem dúvida. É o tema mais importante. Nesse momento se mostrou para nós, revelou o que já devia ser. Porque nesse momento nós chegamos a uma única conclusão. A coisa mais importante a se fazer é ter uma vida íntima com Deus dentro da sua casa. Nós chegamos a essa conclusão. Você precisa ter um relacionamento com Deus dentro de casa. Você precisa exercer esse sacerdócio, essa intimidade com Deus. E a gente hoje entende que não tem como sobreviver espiritualmente, não tem como permanecer fiel se você não tiver esse tipo de... se você não desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus dentro da sua casa. Você não tem, você não tem uma igreja para ir nesse momento. Ou você tem um relacionamento com Deus dentro da sua casa, ou você não tem relacionamento com Deus. Então, manifestou uma necessidade que sempre existiu, mas que a gente não conseguia perceber quão importante ela era, porque a gente poderia, de alguma forma, tentar substituir isso pelos nossos encontros, né? Pelos momentos que a gente tinha na igreja, pelos momentos que a gente tinha em comunidade. Então, mas o fato é que isso só manifestou algo que já era real. A gente é que não conseguia perceber, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele está tendo um papel de filtro muito importante, porque gente que já não tinha uma intimidade com Deus, nesse momento enfraquece, esfria, e a tendência é que se distancie cada vez mais de Deus. E gente que já tinha intimidade com Deus pode sim desenvolver. E pode ser um momento de diagnóstico, né? De perceber, falar, puxa vida, eu não tinha vida com Deus. Eu tinha vida com pessoas em uma comunidade. E chegar a essa compreensão vai fazer toda a diferença quando a gente puder, de fato, estarem fisicamente junto com os nossos irmãos e amigos. Amém. Novamente, né? Com certeza, cara. E, mano, você falou uma coisa que é fundamental, cara. Eu acho assim, esse é um momento que vai simplesmente revelar qual é o nosso fundamento. A Bíblia fala, né? Jesus, ele tá falando com os discípulos e eu, assim, esse texto tem sido muito inspirador para mim nesse tempo. Jesus, ele fala que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele ouve e obedece. E o imprudente constrói a sua casa sobre a areia, porque ele ouve, mas ele não obedece. Então esse é um momento, cara, que todo mundo tá passando por vendaval, tempestade, chuva. É um momento de tribulação para todos. Só que, cara, o que vai fazer com que a gente permaneça como os montes de Sião que não se abalam, né? É realmente nosso fundamento. Então, se a gente ouve e obedece. E aí entra um lance, né, cara, que a gente estava tão envolvido com atividades na igreja, a gente estava tão envolvido com programações, com eventos, e muitas vezes a nossa vida com Deus ela era totalmente sustentada por isso, por um grande evento, por uma grande conferência. Exatamente. E aí as nossas experiências com Deus, e até louco, cara, se você for perguntar para alguém, fala de uma experiência que você tem com Deus, a pessoa vai falar, pô, é de um retiro, pô, é de uma conferência, pô, mas poucas pessoas vão falar assim, pô, foi no meu quarto orando ao Senhor em secreto. E aí você fala, pô, por que será? É porque realmente eu acredito que nós, ainda como igreja, e assim, eu até falo num âmbito geral, igreja brasileira, a gente precisa desenvolver de uma forma mais enfática a nossa vida secreta, né, cara?
Sim, sem dúvida, né? E é uma coisa até que eu estava pensando hoje, né? Que quando a gente fala de devocional, a gente geralmente associa a uma tarefa. Ah, é algo que eu preciso fazer, né? Só que se a gente for olhar o que é de fato devocional, devocional ele não é uma tarefa. Uhum. Devocional é uma expressão de devoção. Ó, Então, o devocional não é mais uma tarefa. O devocional é uma forma de revelar o que tem dentro do coração. uhum. É onde eu manifesto, ou é como eu expresso a minha devoção. Então, a gente está sempre acostumado com essa questão da atividade, da ação, tá fazendo alguma coisa. E a gente acha que devocional também é isso, mas na realidade, devocional é a devoção, o amor sendo expresso, sendo revelado, sendo manifesto. É isso mesmo. E quando a gente tem um problema de devocional, na verdade a gente não tem problema de atividade. Não é que eu não estou fazendo o que eu precisava fazer. O grande problema no devocional, quando a vida devocional não acontece, o problema é a devoção. Uau, é isso mesmo. É que a nossa devoção não está sendo como deveria ser. E se a gente olha para a base, a gente entende base do evangelho. Qual é a base do evangelho? A base do evangelho é o amor, é a devoção. Uhum. Então, se eu entendi o amor de Deus por mim, a resposta automática que eu tenho que dar, quando eu compreendi o amor de Deus demonstrado a mim por meio da cruz, a única resposta possível é a devoção, é o amor. E aí, essa devoção é manifesta em uma atitude. Eu acho que a palavra que melhor, ou a expressão que melhor explica devoção é o amor dedicado. É o afeto dedicado. Envolve uma ação, envolve uma atividade, mas é uma atividade que é movida por amor. Yes. Então, é o amor sendo entregue. É uma entrega. Então, eu estou fazendo algo, eu estou entregando algo. Mas eu estou entregando algo por amor e eu estou entregando amor. Amém. Então, se a gente não parte do fundamento, que o fundamento é responder aquilo que Deus tem feito, é responder aquilo que Deus me deu, a gente não faz devocional para cumprir uma tarefa, a gente não faz devocional para receber revelação, a gente não faz devocional para a gente ter o que falar, a gente faz devocional porque devocional é devoção. É a expressão da minha devoção, é a expressão do meu amor e, por incrível que pareça, é o lugar de onde eu recebo mais amor. Yes, É nessa relação de amor que eu me encontro com a fonte de todo amor, e essa fonte de todo amor faz com que eu tenha amor para entregar, né? Então, eu acho que essa compreensão de que a maior forma, ou a melhor forma de fazer devocional não é encará-lo como mais uma atividade do meu dia, mas é encará-lo como o afeto, a dedicação ou a devoção que eu tenho a Deus sendo entregue a Ele, sendo de alguma forma manifesta numa atitude, né? Uau, cara, é realmente isso, cara. Eu concordo 100%, porque se o nosso devocional ele não é motivado por desejo e por amor, então a gente está entrando em outro tipo de ativismo que está envolvido a obras e a recompensas, né? Mas quando a gente para pensar, Mateus capítulo 6, né, versículo 6, Jesus ele fala da recompensa que a gente tem do lugar secreto. E aí a recompensa, muitos vão falar, pô, que recompensa é essa? Na verdade, ele é a recompensa, né, cara? Ele é o tesouro escondido. E aí é muito louco pensar nisso, cara. É até muito pontual, porque a gente tem falado sobre isso mesmo. Qual é a motivação primária para te levar para esse lugar secreto? O que vai realmente te impulsionar para você criar isso como algo cultural na sua vida, como um hábito, cara, fundamental para a sua vida espiritual e vital para a sua saúde espiritual? E aí eu comecei a pensar, né, cara? Primeiro ponto que você falou, obviamente, ele nos amou
primeiro e nós por isso o amamos. Beleza, a gente entende isso, então é uma resposta. E aí, cara, eu tava lendo bastante salmos, né, cara? Salmos. E Davi, ele tem um coração que deseja a Deus, né? Ele, em diversos textos ali, ele fala, cara, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela sua presença. E aí, vários textos, ele tá ali ansiando, desejando a presença de Deus. E aí eu comecei a pensar, né, cara, tem um salmo, eu esses dias até comentei com o pastor Jota na outra live, eu fui ler Salmo 119, falei, cara, vou ler Salmo 119, né, todo mundo fala, pô, maior salmo da Bíblia, né, isso que eu falei, cara, vou ler ele inteiro e vou tirar alguma coisa aqui, beleza. E comecei a ler, irmão, cara, que salmo incrível, mano, que salmo top, e assim, é gigante, mas ele é muito bem conectado, todos os versículos, etc. E aí tem um texto lá que chama atenção, Davi, ele começa a falar sobre buscar a Deus de todo o coração e tal. E aí no versículo 36 ele fala assim, faça o meu coração amar mais a sua vontade. Ou seja, ele tinha uma compreensão de que não era obedecer por obedecer, mas era amar obedecer. Então quando a gente fala sobre desejar, a gente precisa orar por desejo e desejar ter desejo. Manja? Então, porque o fato da gente fazer devocional por devocional não vai mudar Deus, né? Mas, assim, o fato da gente entender que ele nos amou e a gente está fazendo isso como uma oferta de amor faz toda a diferença, né, cara? Sim, sem dúvida. E é interessante que aquilo que a gente ama, é muito legal isso daí que você falou, essa questão do desejar amar mais, ou eu preciso que ele coloque esse amor em mim para que eu possa amá-lo, né? Eu de mim mesmo não vou conseguir amá-lo, então eu preciso que esse amor seja dado a mim para que eu possa entregá-lo, para que eu possa amá-lo. E isso tem que ser uma petição, isso tem que ser um desejo, eu tenho que desejar amar para que esse amor seja de alguma forma visto em mim. Agora, o que eu acho interessante também é que uma forma de mostrar aquilo que a gente ama, ou uma forma de manifestar que algo é importante para nós, é que a gente faz isso sempre. Né? Porque isso é uma coisa que eu tenho entendido e tem feito muita diferença na minha vida. Que o que melhora a minha vida é o que eu faço sempre. O que muda minha vida para melhor é o que eu faço sempre. Por exemplo, se eu fizer 8 horas em um dia de academia por ano, não vai mudar nada na minha vida para melhor. Pode até mudar para pior, porque eu posso machucar um músculo, eu posso ter um problema cardíaco ali, eu posso sobrecarregar o meu corpo, porque eu estou fazendo algo. Por mais que eu ame a academia, então eu vou ficar 8 horas ininterruptas numa academia. Mas se eu faço isso uma vez a cada sei lá quanto tempo, eu estou fazendo mal para mim. Eu não estou fazendo bem. Agora, se eu faço, ainda que um período curto, 20 minutos, 30 minutos todos os dias, o impacto positivo disso na minha vida é muito maior do que 8 horas uma vez por ano. Porque o que muda a minha vida é aquilo que eu faço todo dia. Então, se eu resolvo, uma vez por mês, eu vou comer 3 dias consecutivos de salada. Tudo bem. Mas os outros 27 dias eu não encosto em nada que seja natural, a consequência é que isso não mudou nada na minha vida para melhor. Isso provavelmente vai mudar para pior. E a gente não entende isso quando nós estamos falando da nossa vida com Deus. O que muda a nossa vida é o que a gente faz todo dia, não o que a gente faz de vez em quando. Então, o devocional, se ele não é algo que acontece diariamente ou algo que acontece constantemente, e aí é aquilo que a gente já tem, o pastor Leandro Vieira fala bastante sobre isso, que a constância é mais importante do que a intensidade, e é justamente disso que a gente está falando. O que é constante sustenta a sua vida, o que é intenso não necessariamente. O que é intenso, ele só vai ser importante para te mudar se ele for constante. Se ele não for constante, não vai resolver nada, muito pelo contrário, ele pode te trazer
prejuízos e não benefícios, né? Uhum. Cara, nem tenho dúvida disso, cara. E nós somos uma geração intensa, né, cara? A gente ama, 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 daqui a pouco desama, daqui a pouco a gente tá queimando, tá queimando, tá queimando, daqui a pouco tá É, gelado. E aí, cara, é muito louco. Eu lembro sempre daquele texto de Levítico, né? Quando Levítico 6 fala que cada manhã o sacerdote era responsável por levar a lenha até o altar para que a chama nunca se apagasse e o fogo continuasse pegando todos os dias. Então você percebe, né? Havia um chamado e, cara, esse texto ele é muito pontual e parece que ele foi escrito falando sobre os tempos de hoje, devocional, sabe? Como que a gente vai manter a nossa chama, nosso amor por Jesus, nossa paixão por Jesus acesa todos os dias? Cara, é muito simples. É realmente sendo constante, sendo efetivo. Então, todos os dias levar a lenha até o altar para que essa chama continue sim. acesa e nunca se apague. Quando Deus está falando com Josué, ele dá uma missão extraordinária, né? Que Josué ia dar continuidade para o legado de Moisés. E ele fala assim, olha, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Ele repete várias vezes, mas ele fala assim, cara, nunca se esqueça de lembrar essas palavras da lei às pessoas e de meditar nela dia e noite. Ou seja, ele tinha uma missão gigante, só que Deus sabia que para ele ter subsídio, para ele ter estrutura para cumprir esse propósito, ele tinha que manter essa chama acesa, né, cara? E isso é muito importante e a gente precisa falar isso constantemente, cara. Sim, e até usando esse entendimento de por que ser diariamente, por que ser todo dia, né? E como isso demonstra amor. Isso é muito claro, é muito visível quando a gente... você é casado, eu também, e vê como funciona o amor, né? A gente conhece alguém, a gente se apaixona, e aí a gente começa a encontrar, vez por vez, essa pessoa. E aí a gente volta para nossa casa, e depois a gente encontra de novo. E aí, o que no começo são encontros semanais, às vezes um pouco menos, um pouco mais, eles vão ficando mais frequentes, até que a gente fala, caramba, eu amo tanto essa pessoa, que eu quero ficar com ela todos os dias. Eu quero ficar com ela todos os dias da minha vida. Então, o casamento é a recompensa do amor. E por que a gente ama? Ou por que a gente casa? Porque a gente quer ter como prêmio, como recompensa, a pessoa. E é o que você estava falando agora, né? Por que a gente vai buscar Deus no secreto? Porque a gente quer quem está lá, a gente quer a pessoa. Né? Então, essa ilustração, essa figura do casamento... É para nos mostrar que quando a gente ama muito alguém, a gente quer ficar com esse alguém todos os dias. E é uma forma de demonstrar amor, é estar todos os dias. É estar presente todos os dias. Quando eu vou trabalhar e quando eu estou voltando do meu trabalho, é o maior prazer da minha vida chegar e encontrar quem eu amo. E eu não aguentaria. É muito doloroso ficar um período longo de tempo sem encontrar quem eu amo. E essa é a lógica do devocional, né? É muito simples, não é nada complexo. Sim. Não precisa de um fundamento assim, eu preciso de uma revelação muito profunda para entender essa questão. Não, é simplesmente amor. E quando eu amo, eu quero estar perto. E se eu faço isso todos os dias, eu expresso a minha devoção diariamente, eu estou construindo uma base, eu estou construindo um fundamento sólido para que a minha vida, de fato, alcance a altura que ela tem que alcançar, né? Amém, cara. Nossa, olha o Du aí. Exatamente. O Du entrou aí, ó. E o Du já mandou uma bomba. O Du já mandou, ó. O Du é meu parceiro, meu amigo do coração, meu irmão, líder de jovens lá da igreja. Aí sim, que legal. Você conhece o Du? Conheço, o Du é o cara. Como ele já mandou aí, ó, não se trata de onde, mas de quem, é isso mesmo. Cara, eu acho que é tão importante, né, cara? Ó, o Samuel aqui também, o Gé. Nossa, Samuquinha aí, ó. Beijo pra você. Só gente boa aqui, cara. Estamos em Lindo família. demais.
Mano, mas eu acho que isso é tão pontual, cara, e tão sério, porque assim, eu vejo que muitas vezes a gente está buscando revelações e mistérios tão profundos, a gente está querendo saber sobre Sim, escatologia, sobre quem é é o isso. cavaleiro do Apocalipse, não sei o quê, só que, cara, eu penso assim, que a gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pequenas. As grandes a gente vê e Sim, dribla ela, cara, mas as pequenas muitas é vezes a isso gente cai, mesmo. né, cara? E as pequenas é o que a gente fala, pô, mas pô, será, não sei o quê, eu tenho correria dia a dia, não sei o quê, eu já ouvi, assim, tantas desculpas pro devocional e eu já dei tantas desculpas também, porque, cara, uma coisa que nós somos expert é desculpa. Mas quando a gente assume responsabilidade, autorresponsabilidade, a gente começa a colocar em xeque e falar, cara, a gente precisa transicionar de filho tecnon para um filho ruios, né? Deixar de ser menino e se tornar homem de fato. Então, ter uma mentalidade de compromisso. Até na live com o pastor Jota, a Sim, gente falou sobre isso. Cara, a gente tá prometido em casamento, a gente não vive como uma noiva solteira, a gente vive como uma noiva comprometida. A noiva que já tá prometida para o casamento, ela tem um comportamento de casada. Ela não tem um comportamento diferente. Ela já tem um comportamento de como se ela já tivesse casada. E aí, cara, eu tava até pensando esses dias, né? A gente começa a ler vários textos sobre busca, sobre intimidade, e sempre há um chamado de Deus sobre buscar a Ele, né? Jeremias fala buscar o Senhor de todo o coração, porque só assim a gente vai encontrá-lo e etc. E aí eu comecei a pensar, cara, muitas vezes a pessoa vai olhar para Deus e falar, nossa, por que ele quer tanto que a gente busca ele? Mas aí eu falei, cara, se Deus é aquele que sempre faz as coisas primeiro, aí eu falei, cara, ele nos buscou primeiro, cara. E aí eu comecei a caçar alguma coisa na palavra, e aí aquele texto que é pontual, Lucas 19, né? Jesus ele fala assim, eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ou seja, a gente só o busca porque ele nos buscou primeiro, cara. Então, assim, tudo no evangelho a gente faz porque ele fez. Então, até quando os fariseus, as pessoas olhavam para ele e falavam, cara, Jesus ensina com autoridade. Por quê? Porque ele tinha autoridade para falar o que ele vivia, né? Era diferente daqueles que falavam e eram palavras vazias, né, cara? Então, é muito louco pensar nisso. cara, e até o Manu, Emanuel? Emanuel comentou aí da frase que é exatamente isso, né? Que a gente menospreza o que a gente entende como básico. A gente subestima o básico. É, E, é. isso é a coisa mais insana que a gente faz, é achar que as coisas grandes é que são importantes e subestimar as coisas básicas. A gente tem um problema muito sério de compreensão da importância daquilo que é básico. Porque a gente acha que coisa básica é uma coisa menos importante. Só que quando a gente está falando de algo básico, a gente está falando de base. Base. Uau, A palavra básico vem da base. E é como você estava citando o texto em que Jesus compara o homem prudente, aquele que ouve as palavras e as pratica, e aí diz que é como edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que edificou sobre um fundamento, sobre uma base. E eu entendi isso, cara. A gente não cai porque a gente não tem algo importante. Ou porque a gente não tem algo grande. Uhum. Toda queda é um problema da base. Uhum. É um problema de fundamento. Toda quebra é um problema que acontece na base, no fundamento. A gente nunca cai porque a cereja do bolo foi comprometida. A gente cai porque a base foi comprometida. Quando a gente tem um problema na raiz, a gente tem um problema no fruto. O problema maior é que a gente subestima o que é básico. A gente subestima aquilo que é simples na nossa compreensão. E aí, usando essa ilustração de construção, então, se a gente parar para pensar, toda quebra é uma inversão. Aconteceu porque a gente inverteu. Porque a gente deixou de fazer da base a base. Porque a gente deixou de fazer daquilo que é mais importante o mais importante. Então, sempre que a gente cai, ou sempre que a gente quebra, ou sempre que alguma coisa
quebra em nós ou quebra na nossa vida, é porque a base não foi legal. É porque o fundamento não foi legal. Né? E aí, quando a gente fala de base, a gente está falando de princípio. A gente está falando de fundamento, a gente está falando de raiz, a gente está falando de alicerce. E são as coisas invisíveis, como a gente estava falando hoje de dia, são as coisas que aparentemente não são importantes, mas que sustentam todas as coisas, né? Olha aí, tem uma pergunta do Gé aqui. E, cara, vou ler aqui, mas só para completar o que você falou, eu acho que é muito louco, porque numa construção, a única coisa que a gente não vê numa casa são os fundamentos. E o fundamento pode comparado ao secreto. Por quê? Ninguém tá vendo. Sim. É algo secreto. Eu tô na minha casa aqui, eu nem sei onde tem algo de fundamento aqui, cara. Mas tem um fundamento que tá sustentando toda a minha casa, sustentando a minha família. E quando a gente fala desse lugar secreto, é o que vai sustentar você, o que vai sustentar a sua casa, é o que vai sustentar a minha vida, cara. Então, é o que ninguém tá vendo. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso, cara. Ó o Léo aqui, Léozão participou. Ó o Léo aí, ó. O Léo é o cara, sou fã. Falando em constância, né? Chegou o Léo. Ó, o cara é inspirador, hein, mano? Eu comecei a acordar às 5 da manhã também só por causa do Léo, velho. Não, esse cara aí é demais. Eu acho que eu vou sair para deixar ele entrar aqui. Chama ele. Eu saio. Léo, eu sou seu fã, Léo. Você é o cara. Ó, o Mateuzinho também tá aí, Mateus. Legal, cara. Mate Albuquerque. Pensa no cara. Esse cara, menino, você vai ouvir falar muito dele, hein? Uau, glória a Deus. Ô, Johnny, eu vou ler a pergunta do Gé aqui, ó. Por que, na visão de vocês, muitos dos nossos irmãos neste momento não sentem prazer em falar uma boa notícia, sendo que deveríamos sempre anunciar a boa notícia, o Evangelho? Vou deixar essa aqui para você, mano. Cara, eu acho que a gente está tão encharcado de notícias ruins e a gente, quando não se lembra, eu acho que a gente tem um problema muito sério. Por isso que a Bíblia manda a gente lembrar, e a Bíblia manda a gente construir memoriais, e a própria ceia é um memorial, ó, faça isso em memória de mim. Eu acho que um grande problema é que a gente não se lembra, e aí a importância do devocional, porque quando a gente não ouve algo com constância, a gente tende a se esquecer. Então, se eu perguntar para você qual foi o conteúdo do que a gente conversou da última vez que a gente se viu pessoalmente, eu acho que a gente não vai lembrar. Mas o que a gente conversou hoje de manhã, isso a gente vai lembrar. Sim. Porque eu preciso ser constantemente lembrado daquilo que é importante. E aí, eu acho que a gente vai se enchendo, se encharcando de más notícias e, de alguma forma, essas más notícias é como um copo que a gente o copo vai se enchendo de sujeira. E aí a água limpa que está dentro do copo, quanto mais água suja você joga, menos água limpa aparece. Mas quanto mais água limpa você joga dentro desse copo, menos a água suja vai aparecer, até que vai chegar uma hora que a água suja vai ter saído completamente, só vai ter água limpa. Por que a gente não tem prazer na boa notícia? É porque a gente ouve mais a má notícia do que a notícia ruim. E quanto mais tempo a gente passa diante do Evangelho, mais é como o copo que vai se enchendo dessa água pura, vai se enchendo dessa água limpa. E aí a água suja vai ficando diluída até que ela sumiu, até que ela foi embora. Eu acho que o grande problema é que a gente deixa mais notícia ruim na nossa mente do que notícia boa. E aí como que a gente inverte essa lógica? A gente inverte essa lógica ouvindo, lembrando da notícia boa, lembrando do Evangelho, passando o tempo ouvindo essa boa notícia que alegra o nosso coração e que só é uma boa notícia porque existia uma má notícia anterior. Então, a boa notícia é o remédio para uma má notícia. Quando a gente, quando a gente toma posse desse Evangelho diariamente, a gente se enche dele, as más notícias elas vão sendo diluídas e a gente
passa a ter um remédio para má notícia, né? É até um E salmo. um beijo pro Jeff. Saudade do Jeff. Até, né, cara, tem aquele salmo, o Tamo justo junto. não teme más notícias. E aí, cara, como assim, né? Eu lembro, ô, Johnny, que eu tava meditando nesse texto. Na verdade, quando aconteceu aquela tragédia em Suzano, lembra que aqueles 2 jovens entraram na escola? Cara, Sim, aquilo sim. ali me abalou de uma forma gigantesca. E eu ia pregar no dia seguinte numa igreja e eu falei, cara, e eu tava abalado, porque eu fiquei realmente abalado. Eu recebi um vídeo de um grupo de pastores que tinha uma pessoa lá dentro. Cara, eu vi cenas assim que me chocaram. E uma má notícia que realmente abalou meu coração. E, na verdade, aquela notícia abalou o Brasil inteiro naquele período, né? E aí veio no meu coração essa palavra, o justo não temerá más notícias. Falei, cara, como assim o justo não temerá as más notícias? E realmente, cara, quando você compara as más notícias do mundo, ela nunca vai ser equivalente à boa notícia do Evangelho. Aí entra o grande lance, né, cara? O quão claro é para nós que o Evangelho é uma boa notícia. E o quão claro é que nós tínhamos uma má notícia e temos agora uma boa. E aí entra uma questão muito de consciência. Eu acredito que falta-nos consciência. E por que nos falta consciência? Porque a gente não acessa constantemente o rio da vida, né, cara? Exatamente. O problema vai cair sempre nisso, vai cair na base, vai cair na constância, vai cair no que você faz todo dia. Então, se a gente tem uma baita revelação, mas aquela baita revelação não é nutrida pela constância, a gente invariavelmente vai esquecer ou a gente vai deixar que as notícias ruins do dia, e eu acho interessante isso, né, cara? Que notícia, ela só é boa se for do dia. Que adianta uma notícia, né? De anos uma notícia atrás. de 2000 anos atrás, cara, ela não muda. Então, essa notícia precisa ser reafirmada todos os dias. E é isso que faz do Evangelho uma boa notícia eterna. O Evangelho é eterno. O Evangelho de Deus, ele é novo todo dia, ele é uma notícia todo dia, ele precisa ser experimentado. E mais uma coisa legal, né, é que a gente, por vezes, trata o Evangelho como um conjunto de conselhos, né? Ó, faça isso para você se dar bem, faça isso para você ser abençoado, faça isso para você ser bem-sucedido. E aí, quando a gente entende que o Evangelho não se trata de conselhos, mas se trata de notícia, a gente entende, cara, isso já aconteceu, isso já está feito, isso já está consumado. Ele já disse isso para mim, então já é real. E a gente só combate uma má notícia com uma boa notícia. Então, o único remédio para esse monte de notícia ruim que a gente tem ouvido diariamente é ouvir a boa notícia do Evangelho constantemente, deixá-la em maior densidade, em maior importância no nosso coração. E é fato o que você diz. Nenhuma notícia ruim que a gente ouça supera a boa notícia do Evangelho, né? Cara, nenhuma perda que a gente tenha é maior do que o que a gente já ganhou. Nenhuma doença é maior do que a cura que a gente já experimentou, né? Uau! Caramba. Então nós nunca podemos achar que a gente está no prejuízo. Nós nunca vamos estar no prejuízo com Cristo. Porque nada que a gente perca é maior do que a gente já ganhou. Uau! A gente está lutando uma vitória, na verdade a gente está guerreando uma guerra que já foi vencida, né, cara? E a gente precisa deixar isso muito bem definido, né, cara? Muito bem definido. E aí ela foi vencida em N fatores. Mas, mano, ô Johnny, vamos... Ó, o Jesus Cop entrou aqui, olha que isso, cara. Que honra, para hein, cara? tudo. Para tudo. Meu Deus, que massa. Ô, Johnny, beijo, Dô. Vamos lá, cara, me diz uma coisa. E eu ia te perguntar uma coisa agora. Quando foi que você ativou isso na sua vida, cara? Sua vida devocional? Quando foi que virou uma chave e você começou a trazer isso com importância para você? Eu não sei, a sua escola ministerial, a sua vida, assim, com a igreja, etc. Você já tinha um hábito de ouvir sobre isso e falar sobre isso ou não? Como que foi que aconteceu isso na sua vida? Cara, foi profético isso. Sabe quem foi que ativou isso dentro de mim? Eu aprendi vendo. Eu aprendi vendo
o Jesus Cop, que acabou de entrar. Olha aí. Que isso, cara? Olha aí. Isso aí foi espiritual. Mas a minha vida devocional, a minha vida de relação diária com Deus, começou, claro, eu tive uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, que foi muito depois de eu começar a ir na igreja, porque eu comecei a ir na igreja quando eu nasci, mas eu tive o meu encontro pessoal com Cristo aos 20 anos. E aí foi a partir daí que eu tive um despertar. E depois desse despertar, depois desse novo nascimento, eu tive o privilégio de começar a ver pessoas. E é o que a gente estava falando, no início, que nada que é duradouro se faz sozinho, né? Vida nunca é gerada sozinho. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de começar a andar junto com o Dô e ver como ele se relacionava com Deus. Então, essa comunhão e essa unidade que eu tive a oportunidade de ter com ele e ver como ele se relacionava com Deus, eu creio firmemente que a gente aprende vendo, né? E a gente aprende pelo exemplo. Então, foi muito importante para mim ter alguém que fazia. E é interessante que ele não ficava falando para mim, cara, você tem que orar e tem que ler a Bíblia. Mas eu sabendo o que ele fazia, gerava em mim esse desejo de fazer. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer para ensinar alguém a ter vida devocional é ter vida devocional. Uau! Porque isso vai gerar automaticamente, né? É ensinar com autoridade, né, cara? Realmente, você... O maior líder é o que ensina pelo exemplo, né, cara? E eu acho que, assim, já caiu por terra, realmente, o período no qual o ensino era por meio de grito e religiosidade. Hoje, e principalmente pelo fato dessa geração que a gente está vivendo hoje, é uma geração muito questionadora, né, cara? Há um tempo atrás, você ouvia, faça isso, você fazia, acabou, velho. Né? Hoje não, faça isso. Por que eu tenho que fazer isso? Dos pais, eu não sou pai ainda, né, cara? Mas eu vejo os adolescentes hoje, eles querem um porquê para tudo, e questionam tudo, né? E é uma vertente até, a gente vê, né, as brigas políticas, ideológicas, todo mundo questiona tudo cara, é muito louco isso. Então, é um momento que, mais do que nunca, o ensino é por meio de inspiração, é por meio de vida, cara. E eu acho que isso é muito importante mesmo, cara. Muito importante. E isso é muito legal, cara. Eu acho que a gente tá... essa mentalidade do... Peraí, por quê? Essa mentalidade questionadora, ela é boa. Ela é boa, porque ela vai nos livrar de uma superficialidade, de uma religiosidade vazia. Essa pergunta é a mais importante. De fato, toda vez que eu paro para responder um porquê, eu estou olhando para a minha motivação e a minha motivação é a base. A base que me motiva a fazer alguma coisa é o meu porquê. É a minha motivação, é a minha sustentação. Então, quando a minha filha, por exemplo, perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? E eu mostro para ela o porquê, eu estou dando para ela uma base. Porque isso é uma base, isso é uma sustentação para a sua vida. Então, a gente vê Jesus dizendo para os discípulos, vão e ensinem a guardar tudo que eu tenho ordenado. Vão pelo mundo inteiro, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Não diz ensinar tudo que eu tenho ordenado. Diz ensinar a guardar tudo que eu tenho ordenado. E qual que é a diferença de ensinar o que eu tenho ordenado e ensinar a guardar tudo que eu tenho ordenado? Porque a gente não tem que ensinar o que Jesus ordenou. A gente tem que ensinar como é que guarda, como é que obedece. E como é que a gente ensina alguém a obedecer? Obedecendo. Obedecendo. A gente só ensina a obedecer obedecendo. Então, é muito bom quando alguém pergunta, mas por quê? E aí, quando você tem que responder por quê, a resposta vai te levar para um nível mais profundo, vai cavar mais
para te mostrar um fundamento, para te mostrar uma raiz. E se você não tiver uma base muito sustentável, se você não tiver uma base muito boa para aquilo que você está dizendo, as pessoas não vão fazer. E aí, eu acho que a vida nesse momento vai ser a base, né? Quando eu disser para alguém, você tem que ter um relacionamento com Deus, a pessoa vai falar, mas peraí, por quê? E aí, ela vai ter que olhar para a minha vida e falar, peraí, eu sei por quê. Porque eu quero o que tem aí dentro de você. Eu quero esse relacionamento com Deus. Eu também quero experimentar isso. O fruto que você tem mostrado me faz querer o que tem aí dentro de você. Então, pelo fruto que você tem dado, eu quero a raiz que você tem, né? Nossa, é isso mesmo, cara. E, mano, eu tava lembrando um pouco daquele texto hoje no meu devocional de Êxodo, quando o povo tem aquele chamado e o convite para ir conhecer Deus no monte, né, cara? E aí eu comecei a ler um pouquinho para trás, e aí fala um pouco do relacionamento de Deus e Moisés. Moisés era um cara que, tinha um relacionamento de amigo com amigo, né? O André, Brisa, seja bem-vindo, irmão. O Brisa aí, ó. Brisa é o cara. Beijo, Brisa. Saudade, cara. Moisés era um cara que se relacionava com Deus face a face. E, cara, ele entrava na tenda do encontro para acessar o coração de Deus e o povo ficava na porta da tenda. Ou seja, o povo não entrava, o povo não acessava. E é muito louco isso, porque muitas vezes isso remete ao que a gente vê hoje, assim, as pessoas elas estão vendo, elas se tornaram espectadoras de pessoas se relacionarem e não se relacionam. Beleza. Aí você falou um ponto que é muito importante. O meio de ensino é por meio da inspiração e exemplo. Ok, Moisés tinha exemplo, ele inspirava e as pessoas até desejavam. E aí chegou um momento onde houve uma oportunidade das pessoas terem um encontro com Deus. Vamos todo mundo até o monte, e aí Deus começou a se revelar através de trombeta, através de vento, através de chuva, de trovão. E aí o que acontece? O pessoal trava, o pessoal entra em parafuso ali e fica com medo. Os caras falam, não, peraí, Moisés, faz o seguinte, vai lá você, conversa com Deus e depois fala pra gente, porque a gente tem medo de morrer. E aí entra um lance, Johnny, que é muito pontual, cara. Muitas pessoas, elas até entendem o porquê, elas até sabem a importância e até desejam, mas elas têm medo da morte. E qual é essa morte, cara? É a renúncia. Essa morte realmente é você morrer e deixar sua velha pessoa morrer, você permitir com que você morra com Cristo e ressuscite com uma nova criação, a imagem e semelhança de Jesus. Cara, eu já tive um cara que eu estava discipulando, ele falou assim para mim, Rê, é o seguinte, eu não me comprometo porque eu não quero renunciar. Eu falei, cara, como assim? Vai para cima, você vai ver que o fardo é leve, o jugo é suave, você não vai ser pesado. Não, mas eu prefiro ficar aqui porque, e se eu tiver que renunciar, eu não vou querer. Então eu prefiro ficar no meu lugar. Então assim, o medo, muitas vezes, de uma mudança, de uma transformação que vai acontecer na presença, não tem como você estar na presença e ficar da mesma maneira, as pessoas preferem ficar no lugar delas, cara. Isso é realmente muito sério, velho. Sim, cara. E eu acho que o grande problema é aquilo que a gente tava comentando, né? Toda queda, ela vai ser resultado de uma inversão. Você vai transformar algo mais importante em menos importante. Então, o que esse cara que tem medo de renunciar está fazendo? Ele está, de alguma forma, achando que o que ele tem, aquilo que talvez ele tenha que perder, é mais importante do que o que ele vai ganhar. Então, ele tem medo de perder. O que é a base desse cara? Ele fala assim, putz, eu não posso perder isso. Se eu me encontrar com Deus, ou seja, Deus está aqui, mas tem algumas coisas que são mais importantes que eu não posso mexer, eu não posso perder. Então, a base desse cara, o princípio, o fundamento desse cara, não é Deus. Por isso ele não vai conseguir. Por isso que, enquanto ele não inverter, e aí eu acho que tem algo muito legal. A gente tem medo de perder coisas, e por isso a gente tem medo de encontrar de fato Deus, porque a gente acha que a gente vai perder. Mas eu aprendi uma coisa, cara, que tem muita coisa que a gente perde não porque é ruim. Tem muita coisa que a gente perde porque ela está mal posicionada. E aí a gente tem medo de perder coisas que talvez a gente nem perderia.
Uhum. Mas a gente já tem essa consciência, putz, eu vou perder. Uhum. Eu vou perder isso. Se eu, de fato, me entregar a Deus, se eu me comprometer com Deus, Ele vai cobrar de mim, Ele vai fazer eu entregar tudo. E aí, nessa nossa mentalidade de, eu não posso porque eu amo muito isso, e aí pode ser que eu perca, nessa mentalidade invertida, mal posicionada, o que eu faço? Eu coloco algo menos importante como mais importante e deixo aquilo que é mais importante como menos importante. Uhum. E aí é aquilo que C.S. Lewis disse, né, que faz muito sentido para mim. Ele diz que quem coloca as primeiras coisas no primeiro lugar vai ter as segundas, as terceiras, as quartas, as quintas a seguir. Então, coloca as primeiras coisas no primeiro lugar, você vai ter as segundas coisas a seguir. Mas se você inverter e colocar as segundas coisas no primeiro lugar, você vai perder ambas. Você vai perder as duas. Por que a gente acha que a gente vai perder alguma coisa quando a gente se encontra com Deus e tem medo de renunciar? Essa concepção de renúncia, ela sempre, o medo da renúncia sempre traz uma inversão de prioridades. Porque a gente está achando que algo que a gente vai perder é mais importante do que aquilo que a gente está ganhando. Então, eu acho muito legal, tem uma frase que eu ouvi que marcou minha vida, né? Que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É a gente, de fato, tratar como mais importante aquilo que é mais importante. E quando a gente entende que o que é mais importante é Cristo, as outras coisas vão sendo acrescentadas a seguir, então a gente não precisa ter medo de renúncia, porque a gente renuncia à prioridade. O nosso grande problema é conseguir posicionar. Eu acho que o grande segredo da vida cristã é posicionar as coisas. É falar, olha, isso aqui é base, isso aqui eu não posso negociar. Isso aqui é fundamento, eu não posso negociar. Isso aqui é princípio, eu não posso negociar isso. Porque é sobre isso que eu vou construir. É sobre isso que vai ser construído. Então, quando eu entendo, Cristo é minha base, Cristo é meu fundamento, Cristo é minha raiz, Cristo é meu alicerce. Isso aqui é base. É algo que eu vou fazer de vez em quando? Não, se é minha base, se é meu fundamento, é algo que eu vou fazer todo dia. É algo que eu não vou negociar, é algo que eu não vou... Então, eu não preciso nem me preocupar com as consequências. É o medo. Eu não preciso ter medo. Porque o medo vem da seguinte consciência. Puxa vida, eu vou perder. Quando você vai para Cristo com essa consciência, puxa vida, eu vou perder, o que você está dizendo para você? Cristo não é tão importante. O importante é o que eu estou entregando. Quando você vai para Cristo e você vai encontrá-lo, não com a mentalidade de que eu vou perder alguma coisa, mas de que Ele vai posicionar todas as coisas, aí eu vou entender que se alguma coisa for tirada da minha vida, é porque aquela coisa não era boa. Porque quando eu coloco as primeiras coisas no primeiro lugar, quando eu coloco Cristo, eu não preciso ter medo do resto. Porque Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. O grande trabalho do Evangelho, a minha concepção, o grande trabalho do Evangelho é posicionar as coisas. É a gente dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei o que vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, mas eu sei o que é o primeiro. O primeiro é Cristo. E aí quando eu começo o meu dia e eu digo, olha, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei o que vem primeiro. Yes, amém. Glória a Deus. É a base, é o fundamento, é a raiz. Senhor, eu não sei o que o dia me reserva, mas eu sei o que vem primeiro. Então, a nossa vida é isso, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus nos disse, olha, não se preocupa com o dia de amanhã. Você não sabe o que o dia de amanhã vai te trazer. Você não tem como compreender o depois. Você só tem como compreender o primeiro. O que vai vir depois eu não sei, mas o que vem primeiro eu sei, é Cristo. É a minha base, é a minha raiz, é o meu fundamento, é o meu princípio. Então, se é o princípio, eu tenho que colocar como principal. Se é o princípio, eu tenho que colocar como minha base, como minha raiz.
E aí, cada vez que a gente vai colocando ele como base, nessa construção, ele vai construir em nós a partir de um fundamento sólido, que no caso é ele, né? Amém. Amém. Deus abençoe, Brisa. Obrigado aí pela participação, irmão. Beijo, Brisa. Mano, incrível, velho, incrível. Isso é tão importante, né, cara? E eu acredito que esse é um momento oportuno de nós realmente refletirmos sobre todos esses fundamentos que nós temos colocado para a construção da nossa vida, porque a gente precisa sair desse período e precisa sair desse momento, dessa estação que a gente está vivendo melhor, cara. Eu acredito assim, em Sim. vários cenários a gente está desenvolvendo várias habilidades que a gente não tinha. Hoje eu fiz uma live pelo Instagram lá da minha empresa com um proprietário de um restaurante de 37 anos, ele tem 63 anos. Primeira vez que ele faz uma live no Instagram. Ele falou, Renato, eu nunca pensei que ia fazer uma live no Instagram. E é muito louco, porque a gente está desenvolvendo habilidades que a gente não tinha antes, cara. A igreja mesmo, ela está se digitalizando, etc. É um momento muito oportuno da gente refletir e repriorizar. E eu acho que assim, Johnny, há uma necessidade de avaliação periódica, constante, de repriorização. Porque, cara, a gente tem uma tendência muito grande de começar as coisas e não terminar. Então, hoje a gente prioriza e aí entra sempre na tecla da constância, realmente de você ser intencional no que você está fazendo. Então, cara, é fundamental a gente avaliar e ter essa avaliação de uma forma periódica. Cara, eu realmente estava priorizando Jesus, mas agora, cara, aconteceu isso na minha vida, parece que eu estou priorizando mais o meu trabalho, cara. Jesus, tem misericórdia, me dá graça, me dá sabedoria. Então, é muito importante, porque muitas pessoas acabam pautando o seu hoje pelo seu ontem, mas não tem nada a ver, o seu hoje é o seu hoje. Você teve uma boa vida com Deus há anos atrás, glória a Deus, mas e hoje, cara? O importante é o hoje. E até, cara, você falou sobre memorial, etc. Eu acho incrível, a gente tem que trazer a memória, o que traz esperança, é fundamental, mas os memoriais não podem se tornar uma muleta para a gente não ter as novas experiências. Cara, tem muita gente que teve experiências incríveis, mas essas experiências parece que cessaram, parece que estão num período interbíblico, tá ligado? Não é isso, cara. Gé, Deus abençoe, mano. Beijão pra família. Então, é uma coisa assim, a gente precisa sempre estar em busca do novo maná, do maná fresco, do maná diário, né? Até compartilhamos essa semana sobre aquele texto de que o povo está no deserto e Deus enviava um maná diário. Todos os dias tinha um maná para aquele dia, para aquele momento, e quem guardava o maná apodrecia, cheirava mal. Por quê? Não era para acumular, porque no dia seguinte Deus iria prover. E a gente tem aquela insegurança do tipo, cara, é melhor eu guardar isso aqui, porque se Deus não enviar amanhã? Só que aí é realmente um exercício de a gente entender e confiar e esperar pelo maná de amanhã e realmente entender que há um para cada dia, né? Dionão, deixa eu te falar, cara, a nossa live tem 2 minutos, tá encerrando aqui em 1 hora. Dá pra ficar mais 1 hora depois fora do ar falando com você? Que isso, cara? Eu ouço você, eu falo assim, cara, pera, deixa eu digerir aqui, depois a gente conversa. Johnny, mano, eu vou deixar esse tempo pra você encerrar. Quero agradecer, mano, tudo que você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que tá sendo um encerramento com chave de ouro. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, porque eu vou visitar ela várias outras vezes. Mano, sabe quem te ama? Você. Um abraço, beijão pra toda a família. Muita saudade, mano. Eu que agradeço, cara. Bom demais estar com você. E vejo a hora de poder estar junto com a galera aí, com a igreja. É sempre um tempo de refrigério para a alma. É como beber um copo de água gelada no deserto, estar com você. Uau, então, que isso, cara. Que isso. Estou muito feliz. Foi um tempo muito produtivo para mim, mexeu em várias coisas aqui dentro, enquanto você falava, enquanto a gente conversava, muita coisa foi mexida aqui e coisas foram aprofundadas, a raiz foi mais uma vez nutrida, o fundamento foi bem estabelecido para aquilo que vem depois, né? E eu acho que se tem algo assim que me faz ter esperança e que me faz ter paz no coração, é que eu nunca vou saber todas as coisas.
mas eu sempre vou saber a primeira. E sabendo a primeira, esse primeiro posiciona todas as coisas. Amém. Esse que vem primeiro me direciona para aquilo que é prioridade, né? Eu às vezes vou tentar fazer minha lista de prioridades e aí eu entendo Amém. que a minha lista de prioridade Amém.